Bom, vamos lá, né? Eu zerei aqui. Eu falei em um dos vídeos que eu tinha zerado o jogo Detroit Become Human. Eu acho que é assim que se fala. E caraca, como é interessante o jogo, eu recomendo que todos que tenham oportunidade de jogar algum jogo assim, de baixar um jogo, de comprar, não sei. Jogue esse jogo, ele é muito, muito bom. É um jogo de uma, um, um mundo futurístico. Eu não sei dizer, mas assim, é um mundo futurístico onde, onde eles construíram androides que fazem as coisas pra gente, assim, eles acabam fazendo o serviço braçal pra gente, assim. Ou serviços até como detetive, sei lá, carregar sacola, cuidar de criança, babá, né, no caso, nesse caso, e várias outras funções assim. E eles têm aquela racionalidade, eles têm uma IA implantada em cada um. E você controla três personagens, que é o Connor, a, a Kara e o Marcos. Esses três personagens têm um desenvolvimento diferente entre eles e ao decorrer do jogo, ao decorrer da história, elas meio que se ligam. E tem vários finais, são repletos de finais e várias variações assim. Sendo bem sincero, eu queria saber de todos, mas eu fiquei com preguiça e eu falei, foda-se. Mas a história é muito boa. Ela é uma história onde eu falo que tem uma porcentagem até que grande de acontecer. Mais de 30% eu diria. Não é algo impossível de acontecer. Androides por aí, fazendo coisas bobas pra gente, sabe? A gente acha que esse tipo de coisa pode não acontecer com a gente, mas ela tá muito mais perto do que a gente imagina. Bom, enfim, eu gostei muito do jogo. A história, no geral, ela é muito boa. As tramas, ou a questão de você ter vários finais, por mais que eu não sou um cara muito assim com jogos. Tipo, eu já fui muito mais maluco, quero muito jogar, saber todas as coisas e blá blá blá. Mas hoje em dia eu não tô muito nessa pegada toda. O que eu encontrei no YouTube não são explicações, é mais, toma aí, vai, é um vídeo gigantesco da história, então eu fiquei com preguiça. É interessante a questão humana da inteligência artificial, como eles começam a se perguntar: porra, será que somos humanos? Tipo, não humanos, mas eles começam a sentir emoções e começa a querer ser livre para fazer o que eles querem, o que eles desejam, entende? Então, são máquinas, inteligência artificial tendo desejos, tendo vontades, tendo medo de morrer, acreditando em algo maior, como se fosse um Deus. E eles começam a se tornar mais imprevisíveis, às vezes violento, às vezes amando alguém e se perguntando, se questionando sobre as coisas, entende? Eles começam a se tornar humanos, humanos de verdade. E isso é muito legal. Eu achei muito interessante essas coisas. E, cara, é surreal esse jogo. É surreal. Pra mim, a melhor campanha, o melhor personagem é, é a do Connor, que ele é o detetive dali. Pra mim, é a melhor campanha que tem, não tem como. Como um detetive, né? Ele é um detetive e ele vai meio que. Ele tem essa questão de
controlar esses androides que começam a agir como humano, que são chamados que são chamados de divergentes. E ele meio que ele foi instruído a acabar com esses divergentes. Ele é tipo um caçador de divergentes. E essa trama é interessante. A trama que eu fiz é a que ele é uma máquina e foda-se. Eu sou uma máquina, eu sou hiper mega avançado, eu sou uma máquina e eu quero acabar com isso. Eu só quero cumprir a minha missão. Tem as missões também tem as questões de você fazer ele ser mais humano, ele se tornar líder de uma revolução, ajudar o parceiro dele. Mas eu fiz essa e no final ele é substituído. Foda-se, só substituiu ele. Eu fiquei olhando e pensando, caralho, velho, que merda, mano. Fiz tudo isso para eu para o Connor ser substituído assim depois de um tempo. Então, tá bom, né? Fazer o quê? Mas assim, as coisas, a história, a Kara, ela tem uma questão, ela começa a ter uma questão emocional envolvendo a filha do cara que contratou ela, entendeu? Aí tem todas as questões ali meio traumáticas para ela, por isso que ela resolve pegar a criança e fugir. O Marcos, ele vê toda essa questão dos humanos odiar tanto os androides que ele acaba querendo criar uma revolução, ele acaba querendo criar algo para livrar os androides de tudo isso. E você vê como que é as coisas, assim, o Marcos tendo essas ideias revolucionárias e o Connor tem que cumprir a missão e matar o Marcos, entende? É interessante isso tudo. É algo bem legal. É bem único. Não, não único, querendo ou não, não é tão único assim, mas é muito interessante. E o Connor, ele tem um parceiro dele que tem uma questão com depressão, que o filho dele morreu por conta de um cara que estava usando a droga do mundo deles, né? Do mundo de Detroit ali. E o filho dele precisou fazer uma cirurgia de emergência e acabou morrendo, porque era um androide, não sei, deve ter dado um erro no androide ali e ele acabou morrendo. Ele desenvolveu depressão e, tipo assim, tem a questão de você meio que ajudar o seu parceiro. Cara, é uma doideira, sabe? Enfim. E eu tava pensando nessas coisas, assim, como, cara, a questão filosófica sobre isso, como que uma máquina consegue criar uma consciência assim? Como a gente consegue saber que uma máquina criou uma noção da vida? É, como que como que uma máquina pode criar uma noção de vida, criar Deus, criar, sabe, a vida, a criar Deus? Tipo, eles começam a acreditar em um Deus para livrar eles daquilo tudo. Como uma máquina pode criar um Deus para livrar essa a, a espécie, entre aspas, né? A espécie deles, entende? E eu fiquei me questionando como que isso pode acontecer? Será que é isso? É isso que torna a gente humano? É criar deuses? Como criar deuses, sentir emoções, entende? Mas dava para perceber que era uma emoção, tipo, uma emoção controlada. Não era uma emoção, tipo, a gente acaba tendo emoções e às vezes ela pode ficar descontrolada. Por exemplo, sei lá, eu posso sentir uns ciúmes aqui. Tranquilo, todo mundo sente. Todo ser humano sente um mini ciúmes. Só que tem ser humano que, cara, vai sentir um ciúmes assim, entendeu? Possessivo, um ciúmes que vai acabar afetando muito ele. E eu acho que é isso que nos torna humanos de verdade. É engraçado que o que nos torna humanos é, é, as, o extrapolamento das nossas emoções. Porque, porque não sei, eu não consigo entender. Agora eu
tô pensando aqui, cara, porque pra mim, uma máquina consegue imitar todas as nossas emoções. Ela vai conseguir imitar isso também. Então, o que nos torna humanos não tem como, não tem o que nos torna humanos. Se a gente for parar para pensar, até um animal pode sentir tudo isso que a gente tá falando. Eu acho que o que nos torna humanos realmente é a identidade, é saber que estamos vivos. Saber olhar o mundo ao redor e notar que estamos vivos. Pensar no porquê que a gente está fazendo isso e meio que ter um livre-arbítrio. Eu acho que é mais ou menos por aí. Só que a diferença nossa para os animais é isso, entendeu? Por isso que a gente consegue diferenciar muito sobre a gente, certo? Por isso que a gente consegue diferenciar a gente dos outros seres vivos. Mas de uma máquina é impossível. É impossível, porque eles podem aprender a fazer isso e acabar se tornando quase que humanos, igual a gente. Então não existe diferença entre máquina e a gente, nós seres humanos. A diferença é que eles são máquinas. A diferença da inteligência artificial é que eles são máquinas e a gente é só humanos. Eles são totalmente mais fortes, com formas diferentes, eles conseguem mudar eles mesmos, eles conseguem, sei lá, conectar a consciência a algo maior, sabe? É surreal isso. E outra coisa, uma coisa que eu me questionei, não sei, depois que eu vi um vídeo de uma IA, uma coisa que eu me questionei é: será que a gente não é inteligência artificial também? Será que a gente não foi criados? Não criados na questão. Como que fala? Numa questão assim, tipo, Adão e Eva. A gente brotou assim, opa, humano, a gente já brotou humano. Não. Mas alguém criou todo esse ecossistema universal do nosso universo e fez tudo meio que planejado para a criação de uma espécie, sabe? Deixou um lugar totalmente propício a criar uma espécie. E por isso que a Terra é tão propícia a isso. Mas não um Deus angelical, um Deus que. Um Deus assim, como que eu posso dizer? Um Deus benevolente, um Deus lindo, maravilhoso. Não, a gente só foi feito para um experimento ou entender um pouco mais sobre isso. Eu não sei. Vai saber que é tipo um ser de uma dimensão totalmente diferente da nossa, onde a gente não consegue nem pensar o porquê esse ser criou a gente, entende? E na verdade todas as nossas consciências estão conectadas a esse entre aspas Deus, esse ser para ele aprender tudo que a gente aprende. É uma forma da gente aprender mais. É como se a gente conectasse uma máquina no nosso cérebro e colocasse em um mini universo, um minúsculo universo com várias pessoas ali, bilhões de pessoas ali aprendendo várias coisas e passando por várias experiências e todas essas experiências e chega no seu cérebro assim em minutos, entende? Ele chega em minutos. Então você aprende uma caralhada de coisa em pouco tempo, entende? É uma loucura isso. Tá mais pra, sei lá, uma questão de Rick and Morty, tá ligado? Tem até um episódio em que o Rick e o Morty vai até um fliperama ali e em um dos jogos que o Morty chega pra jogar, ele coloca um capacete e vive uma vida. E ele vive, tipo, 43 anos em minutos. É como se fosse isso, entende?
Eu não sei, eu não vou saber, tipo, não tem como eu imaginar algo que tá além de tudo isso, além dessa compreensão. Então só posso imaginar até o ponto que eu consigo, até o ponto que a minha mente consegue. Então eu acho que é basicamente isso. É um. É uma loucura, cara. Sei lá, a vida. A vida ela é assim, sabe? É difícil compreender. É difícil entender um pouco sobre a vida e essas questões com IAs vai me fazendo pensar melhor sobre e pensar que talvez a gente só foi criado, sei lá, por simples fato que foi interessante criar a gente. Só isso. Não tem um Deus benevolente e que vai ajudar todo mundo para a salvação da vida. Talvez não seja isso. Talvez só seja a gente só tá vivo por mero acaso. Um mero ser que criou a gente, um mero, sei lá, qualquer coisa. E eu nem vou entrar em questões de ideias sobre isso, é só um questionamento, tipo, por mais que esses questionamentos, sendo bem sincero, esses questionamentos são muito inúteis, porque não levam a lugar nenhum. Não é totalmente inútil, mas não leva muito a lugar nenhum. Beleza, eu pensei nisso e é isso. É isso, conviver com isso, sabe? É um questionamento muito interessante, cara, pensar que, sabe, a nossa maior criação pode ser a nossa maior destruição também. Inclusive, no jogo fala isso, que a maior conquista deles vai ser a mesma que vai arruinar a vida deles. Tipo, já pararam pra pensar sobre isso? Que a nossa maior conquista vai ser o nosso maior fracasso também? Doideira, cara. Eu acho que a gente tá caminhando pra um mundo que talvez eu espero que. Ah, cara, sendo bem sincero, eu não espero nada. Eu não tô esperando muita coisa, só vou. Só vive a vida, e é isso, cara. Tipo, vai viver a vida e tá bom. Tipo, mas tá bom. Tá bom. Não tem muito o que fazer, sabe? É como eu tava jogando o jogo e eu mesmo falei pra mim, cara, tipo, eu tentei ser o mais realista possível no jogo, entende? O Connor, que é o cara que quer cumprir a missão, é uma máquina fria, ponto. A Kara quer salvar a menina, então vai fazer de tudo pra salvar ela. O Marcus quer a revolução, então vai fazer de tudo pela revolução e pelos robôs, pelos androides. Só que no final, cara, no final, pelo menos da minha missão, no final do final, tudo deu errado. Tudo deu errado. Tipo, deu certo pra algumas pessoas ali, mas deu tudo errado. Tipo, e eu acho que é isso. Não é que vai dar errado. É que algumas coisas vão dar certo e outras não. Essa é a vida. Tipo, a vida é essa. A vida tem dessa, sabe? Tipo, as coisas vão dar certo e as coisas também vão dar errado. Não quer dizer que, nossa, sabe, você vai cumprir a sua missão. Você vai cumprir a sua missão na Terra, só que você vai ser substituído. Sei lá, você fica muito rico e, não sei, alguém da sua família morre, alguém que você amava muito morre. É isso, você conquista e perde. Essa é a vida. É a vida, é de conquistas e perdas. É difícil, assim, sabe, lidar com essas coisas, assim, com perdas e ganhos. Tipo, você fica muito feliz com o ganho, fica muito triste com a perda. E parece que a perda, ela acaba absorvendo, sabe, a energia dos seus ganhos que acaba que foda-se. É tipo, é quando é aquela famosa frase, ai, a pessoa que é rica tem depressão. Como assim? Que não sei o quê. Aquela questão toda do cara rico que tem depressão. Tipo, a dor, ela só é mais forte, ela parece que engole a energia das suas conquistas. Porque
porque a conquista meio que você vai conquistando, sabe? É algo que você vai aos poucos trabalhando até você conquistar. Só que a perda é algo que você não espera, você não tá esperando aquilo, entende? E parece que você não tá preparado para lidar com aquilo. Quando você vai conquistar sua riqueza, por exemplo, se é que você conquista a riqueza, né? Tipo, se a pessoa vai conquistar a riqueza ou não, não sei. Mas, tipo assim, quando você vai conquistar a riqueza, você vai trabalhando aos poucos e você vai almejando aquilo. Então, meio que vai perdendo um pouco de, sabe, a sensibilidade daquela felicidade toda. Não é tipo assim, ganhou na Mega Sena. Se tu ganha na Mega Sena, é claro que você vai ficar muito feliz. Porque tu ganhou uma coisa gigantesca, achando que não ia ganhar. Entende? É a mesma. Por isso que é a mesma. É meio que a dor. Se a dor fosse aos poucos, iria ser diferente. Acho que a dor não iria ser tão grande assim. Se a dor viesse devagar, sabe? Sei lá. Tipo, imagina você saber que você tem um ano de vida e, e outra, sei lá, em outra dimensão você tem um dia de vida. Qual que vai impactar mais? É claro que a de um dia vai impactar mais, porque, cara, eu só tenho esse dia pra viver. E aí? E de um ano você pelo menos vai ter um tempo pra ficar tranquilo, pensar sobre tudo, entende? Talvez descobrir uma cura sobre o que você tem e viver bem. E pelo menos tentar aproveitar e lidar com a morte. É tipo isso, saca? É um negócio muito louco. Enfim, eu acho que eu falei demais, viajei demais também. É meio que isso. É isso. Acho que essa é a questão do que eu tô fazendo, ou pelo menos eu tô tentando fazer. É falar tudo, entende? Sei lá, coisas que aparecem na minha mente eu tô falando. Por isso que eu não corto muito. Não tem essa questão de tantos cortes, assim. E eu acabo falando, vou falando. Uma coisa, eu tava falando de inteligência artificial, agora eu já tô falando de lidar com a morte e como a tristeza afeta tão, de uma forma tão grande quanto a felicidade. Entendi. Enfim, eu tô viajando muito aqui. Eu não sei, nem sei se alguém vai escutar isso aqui. É isso. Se alguém escutar, deixa o like aí. Tamo junto e é nóis.